Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui em Mateus 13, Mateus, 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 Mateus 13, 34. Mateus 13, 34 e 35. Mateus 13, 34 e 35. 34 e 35. Trinta e quatro. Oh, você. 34. 34 e 35. Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Glória a Deus, aleluias, Deus poderoso. Então, está dizendo aqui na palavra que Jesus, ele falava aquelas palavras para o povo. Mas era verdade aquelas palavras. Não era mentira, não era invenção dele. A palavra de Deus está dizendo que essas coisas que ele falava estavam ocultas desde a fundação do mundo. Então, o que ele estava falando é uma coisa que já tinha passado, que ele tinha conhecimento, que ele conhecia, que ele já ouviu, porque Jesus, ele conhece todo mundo, ele conhece todos nós, ele sabe das nossas histórias, o que nós passamos, o que nós não passamos, ele sabe de tudo. E por isso ele estava contando palavras, porque era verdadeira, é algo que aconteceu. Jesus não é mentiroso, Jesus, ele não é inventor, Jesus é uma pessoa santa e na boca dele não sai mentira, não sai invenção. Então é a pura verdade, o que aconteceu, as palavras, elas são verdadeiras. A que Jesus falava era verdadeira. Todas as palavras que Jesus falou é que já havia acontecido. Aconteceu desde o tempo da fundação do mundo. Elas estavam ocultas. Olha aqui, preste atenção. Para que se cumprisse o que foi dito para o profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então essas coisas verdadeiras já estavam ocultas e ele só estava trazendo a realidade para o povo, porque era real as parábolas que ele contava, era verdadeira, não tinha invenção, não tinha mentira. Era tudo verdade. Porque Jesus não é mentiroso, né? Ele não fica inventando coisas, né? Jesus é santo e ele é maravilhoso. Ele é poderoso. E ele contava parábolas, sim, porque era mais fácil para o povo entender. E o inimigo não entendia, né? Mas o povo entendia. Então, ele contava as parábolas verdadeiras, que estava oculta desde a fundação do mundo. E ele estava trazendo para a realidade daquele povo. Jesus é maravilhoso, né? Ele é grande, ele é tremendo, ele é poderoso, ele não fala mentira, ele é a verdade. Nele só há a verdade. Nele não há invenção, não há mentira.
Ele não vai abrir a boca dele para falar mentira, quem mente é filho do diabo e ele não ia se prestar esse papel. Jamais. Inventar. Inventar é uma coisa horrível. Você está inventando, você está enganando. Jesus jamais ia enganar ninguém. Ah, meu Deus, Jesus meu é maravilhoso. Ele é poderoso e eu confio nele. Muito nele. E sei que toda palavra que ele contava é verdadeira. É que já existiu. É que já aconteceu. E por isso ele falava por parábolas. Ah, esse Jesus é maravilhoso. Ele é poderoso, ele é grande. E esse Jesus, ele conhece toda a nossa história, ele sabe que tudo que aconteceu, e essas coisas aconteceram antes da fundação do mundo. Essas coisas aconteceram. Aqui, ó, queria essas coisas ocultas. Antes não, desde a fundação do mundo, mas que acho que não é a mesma coisa. Desde a fundação do mundo, essas coisas já havia acontecido. Ela já tinha acontecido. Então, ele estava publicando ali coisas verdadeiras para aquele povo. Ele estava falando coisas que era verdade. Parábolas era verdade, não era mentira. Era todas verdade. Aconteceu de fato. Aconteceu desde a fundação do mundo. Então, fique sabendo que as palavras, elas são real, elas é verdadeira e que Jesus só fala a verdade e não é inventor. Para a glória de Deus, o nosso Jesus é maravilhoso. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, o nosso Jesus, meu Pai, é um Deus poderoso, um Deus grande, meu Pai, que jamais, Senhor, contaria uma coisa que não fosse verdade, que jamais inventaria algo, Senhor, porque o nosso Jesus, ele é maravilhoso e nele só há verdade, Senhor, não há mentira, Senhor. O nosso Jesus, ele nunca pecou, meu Pai, e não vai pecar com invenção, com mentira, jamais. O nosso Jesus, nós temos que ter orgulho dele, porque ele é santo, ele esteve aqui, viveu aqui e não pecou. Isso mostra que nós também podemos viver aqui sem pecar. Sim, se Jesus conseguiu, nós podemos conseguir também, porque Jesus ele viveu 100% homem e 100% Deus. Então, quer dizer que nós podemos também. E ele acredita que nós podemos sim. É só nós se pegar com Deus e com o Espírito Santo e que nós conseguimos viver aqui sim, sem pecado, que nem Jesus viveu. Se nós quiser, nós viveremos sim. Porque aquele que é de Deus não vive pecando, né? Não vive na prática do pecado, né? Então podemos sim viver. Nós estamos pecando sim. Pecamos por falar, pecamos por tudo. Mas podemos viver sim, como Jesus viveu. Jesus não teve pecado nenhum, né? Nem por pensamento, nem por obra, nem por gestos, né? Mas nós temos pecado porque nós pecamos por gestos. Mas nós não vivemos, eu quero dizer, para pecar direto. Nós não viveremos assim, mas nós vivemos, sim, uma vida honesta, uma vida cheia de amor, de carinho, de paz. Nós viveremos uma vida, sim, de caráter. Nós podemos viver essa vida nesse corpo que nós vivemos, não praticando diretamente pecado, todo dia pecando. Nós podemos viver, sim, sem esses pecados absurdos que nós fazíamos antigamente. Esse nós não faremos mais, porque Deus está conosco e Ele nos convenceu a não fazer mais. Ele não permitirá que nós façamos mais isso. E por isso nós temos que estar sempre com Deus, para que nós possamos resistir o pecado, para que ele venha fugir de nós. Então, vamos viver a vida de Deus, para não continuarmos na prática do pecado, mas que nós venhamos continuar na prática da palavra e viver com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Uma santidade. Santidade. Nós temos que ter santidade, porque Deus procura santidade em nós. No olhar, no falar, no andar. E essa santidade tem que haver em nós. Renunciar tudo que não vem de Deus. E nós viveremos para Deus. Viveremos para adorar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu orei, em nome de Jesus, eu te entrego a minha oração. Eu entrego para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.